falei sobre o Reiki, né? Que são os rituais, né? São as regras de etiqueta, o respeito. Eu hoje vou começar a falar de um tema que é um tema que vai longe, tá? Eu não vou conseguir terminar nunca esse tema, né? Eu vou falar sobre os relacionamentos nos dojos, tá? Que eu acho um tema muito difícil. Eu acho que realmente a parte mais difícil no dojo são os relacionamentos. Você, às vezes, vai ficar muitos anos no dojo, né? No mesmo dojo. E você vai conhecer as pessoas, né? Com o tempo. Vai ter um momento que você vai conhecer tão bem as pessoas que você vai até saber a reação de algumas pessoas, né? Antes delas terem as reações. Então, é complicado. O relacionamento no dojo é muito complicado. Na verdade, como qualquer outro relacionamento, né? No trabalho, né? Na faculdade, os relacionamentos são complicados. Eu acho que é a parte mais difícil, tá? A parte mais difícil são os relacionamentos no dojo. E como você, às vezes, fica muitos anos no dojo, você acaba criando, né, vínculos com algumas pessoas, nem com todo mundo, porque você vai ter sempre uma empatia maior com determinadas pessoas, que isso tem a ver com a sua personalidade, alguma coisa que bate com a outra pessoa. E então você não vai ter um relacionamento com todo mundo, não é um relacionamento igual, né? Então, com algumas você vai ter um relacionamento mais próximo, com outras mais distante. De algumas pessoas você não vai gostar, né? Você vai ter um relacionamento difícil que você vai ter que trabalhar isso, porque em geral as pessoas que você menos gosta são as pessoas que dá problema, sabe? No dojo, você vai treinar, acontece alguma coisa, sabe? É uma coisa assim, é uma energia mesmo que puxa, né? Você acaba tendo problemas com as pessoas, né? Eu acho muito complicado, que não é só uma coisa do dojo, tá? Não é só uma coisa do dojo, mas é que o dojo, ele é um micro do macro, né? Então, você vai ter um relacionamento muito próximo com as pessoas no dojo, né? Você vai treinar sempre, aí isso pode durar anos e anos, você vai ficar frequentando aquele dojo, então você vai ter um relacionamento muito próximo, por mais que você seja iceberg, tá? Por mais que você se mantenha um pouco mais afastado, né? Com o tempo, você vai criar vínculos com as pessoas, né? Então, você tem que trabalhar isso. Eu, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de relacionamentos, né? É, porque é complicado relacionamentos, tá? Eu acho que principalmente mulher, né? Mulher com homem em dojos, eu acho que é muito complicado, tá? Você vai encontrar, agora eu vou falar, né, do relacionamento com homens nos dojos. Você vai encontrar alguns homens que você vai conseguir ter, né, um diálogo, um relacionamento, uma aproximação, mas todos são machistas, tá? Todos são, tá? É que você vai encontrar uns machistas mais simpáticos, tá bom? É que você vai conseguir ter um diálogo com eles, tá? Mas você vai encontrar muitos insuportáveis que você vai ter que ter um jogo de cintura com eles, tá? E aí os insuportáveis, você vai ter que ter uma atenção especial, tá? Então, é muito difícil o relacionamento, eu acho que mulher e homem em dojos, tá? É muito complicado. Eu vi nesses 10 anos de dojo, tá? 4 na capoeira, 5 no aikido e por aí vai, né? Nesses 9 anos de artes marciais, eu vi muitas coisas em dojos, né? De relacionamentos e muito complicado, tá? Eu vi pessoas casando, pessoas namorando com gente de dojo, né? Pessoas se apaixonando ou pessoas brigando, e é complicado, tá? Eu acho o seguinte, eu sempre fiz uma coisa muito que dá muito certo para mim. Eu sempre separei, tá? O dojo, a roda do grupo de capoeira, né? O lugar que eu treino é um lugar que eu treino só, tá? Eu não tenho relacionamentos com homens de dojo. Eu nunca me relacionei, né? Nem com homem de dojo e nem com um grupo de capoeira. Eu nunca me relacionei, tá? Só tive amizades. É porque eu separo, tá? Eu separo. Eu acho muito difícil misturar, tá? Não tem como ter alguma coisa, porque eu separo. Eu acho muito complicado, porque eu vi muitos casos, né, de mulheres que se relacionaram com sensei. Eu acho uma coisa esquisita, mas tudo bem, cada um é cada um, né? Eu não tô julgando, mas eu acho estranho, tá? Porque é uma relação desigual, né? Não dá para desligar, né?
Você tem um relacionamento com o sensei e vai treinar com o sensei, entende? Não dá para desligar. É estranho, tá? É estranho, mas cada um é cada um. E eu vi, sabe? A pessoa depois se relaciona, termina, depois ela tem que, ela larga a arte, ela não consegue mais, né? Ir para a arte, encontrar a pessoa. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que atrapalha, tá? Eu acho realmente que atrapalha. Relacionamento no dojo. Eu acho que atrapalha. Até a amizade é uma coisa que às vezes atrapalha, tá? Às vezes atrapalha, porque você às vezes vai encontrar homens que, além de machistas, eles não têm caráter. Eu encontrei alguns. Geralmente, o machismo é uma forma de mau caratismo, mas às vezes você vai encontrar pessoas assim que vão no auge do mau caratismo e da falta de ética, né? Então, às vezes você vai lidar com algumas situações complicadas. O cara é teu amigo, o cara é casado, e o cara começa a misturar as coisas. Então, aí você tem que dar um break nele e terminar a amizade. Não dá para continuar, né? Eu tive algumas situações complicadas que eu me decepcionei com algumas pessoas, né? Que falavam que eram minhas amigas e tal, e realmente eram minhas amigas, né? Casado, tudo, né? E o cara começou a confundir coisas. Eu tive que dar um break nele e romper a amizade, tá? Porque eu não suporto falta de ética, tá? Falta de ética, falta de caráter é uma coisa que eu não suporto, tá? Então, você vai se deparar com algumas situações assim. Eu conheci no Aikido algumas pessoas até que foram minhas amigas durante um tempo e quando me respeitavam, tá? Me respeitavam. A partir do momento que eles começaram, que eu comecei a perceber que eles não respeitavam, eu cortei a amizade, cortei relacionamento. Mas eu via coisas deles que eu não gostava, tá? Eu não gostava. E tanto é que eu cortei relacionamento. Cara, e é impressionante, né? O cara é muito hipócrita, né? Ele fala que você tem que dobrar bem o hakama, que você tem que tratar bem o hakama, só que ele não tem caráter, né? O cara é casado, o cara já tem até netos, né? E tá dando em cima de mulher, né? Tá dando em cima de mulher, tá falando bobagens, não respeita a mulher. Uma coisa muito importante no dojo. Gente, eu vou falar isso pros homens, tá? Respeitar as mulheres no dojo, tá? É muito feio um homem que não respeita a mulher no dojo, tá? Você tá num dojo, o dojo é um lugar de treino, é um lugar sagrado, e aí, quando você tá no dojo, não existe mulher e homem, são praticantes, né? Então, você tem que tratar a mulher como igual a você, né? Ela é uma praticante, ela não é mulher, você também não é homem. São praticantes. Então, não tem coisa pior do que um homem que não sabe se comportar no dojo, tá? Ele queima o filme dele na hora. E tem muitos, muitos, infelizmente. Quando eu treinei, bom, primeiro foi aquele dojo com aquele sensei que me desrespeitou e que não sabia se comportar, tá? Então aí ele teve já um fora, levou um fora. Depois eu tive alguns problemas com outras pessoas no outro dojo que eu fiquei muito tempo. Colegas, que se diziam meus colegas casados, e começaram a confundir coisa, eu dei um corte neles, tá? Eu dei um corte na hora eu dei um corte, tá? Eu não deixo para depois, tá? Eu dou corte. Porque mau caratismo não dá, não tem desculpa para mau caráter, não tem, tá? Então, você vai ver, vai ter muitas situações, eu tô falando para as mulheres, vai ter você vai lidar com algumas situações complicadas que você vai ter que dar um corte na pessoa. Em geral, eu dou um corte e humilho a pessoa, tá? Pra ela aprender a lição. Então você vai, e por isso que eu acho que o que dá certo, por isso que dá certo para mim, eu conviver, né, com os homens do dojo, porque na verdade eu me esqueço que eles são homens, né, na verdade eu tenho essa visão de que não somos todos praticantes e não somos mulheres, eu me esqueço que eles são homens, tá, e realmente eu me esqueço, tá, depois eu penso, nossa, né, o cara tá confundindo coisas, então por isso que eu não acho que vai, né, por isso que eu separo, né, né? Homem de dojo, homem de treino, não é homem para eu me relacionar. Eu separo realmente, eu não tenho interesse, tá? Realmente eu não tenho interesse. Tanto que eu nunca me relacionei. Eu nunca me interessei por homens de dojo, por homens de grupo de capoeira. Nunca me interessei. Nem pelo meu, nem por outros, né? Porque já tem mesmo uma coisa assim, muito automática, né? É estranho, mas realmente, para mim, não é homem, é praticante, né? Então você vai ter que lidar. Eu acho que atrapalha o treino, tá? Ter relacionamentos amorosos em dojos, em grupos, eu acho que atrapalha o treino, tá? Atrapalha a mulher. Atrapalha mesmo, porque depois você briga, aí você tá treinando, fica aquela situação, você não aguenta olhar pro cara, entendeu?
eu acho que realmente não dá certo, tá? Atrapalha o teu treino. E eu acho que o dojo é um lugar sagrado, né? É um lugar para treino, não é lugar para outras coisas, né? É claro que nós somos humanos e estamos, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas eu acho que atrapalha mesmo. Eu tive mesmo agora há pouco tempo no ninjutsu, o sujeito não conheço, nem conhecia, tinha treinado, na verdade eu não tenho muita conversa, né, com os homens do dojo, tá? É mais o treino, é um relacionamento distanciado, né? Ele lá, eu cá, tá? Eu não tenho muito contato, tá? O cara cismou, me chamou pra sair, e eu na hora falei que eu não ia sair, tá? Eu enrolei ele 3 dias, porque eu treinava com ele, então eu falei, não, vai ficar chato, né? Eu dar um corte nele, vai ficar chato. Ele vai achar que eu tô sendo preconceituosa, né? Então eu enrolei ele 3 dias, tá? Mas eu não ia sair com ele, né? E aí deu um problema. Deu um problema porque ele levou isso pro dojo, porque é o seguinte, o homem, quando ele leva fora, é um problema, né? Realmente ele tem que trabalhar isso, porque ele tem a autoestima baixa, né? É, ele é problemático. E o cara levou isso pro treino e começou a me encher o saco no treino. Isso colidiu por causa dele. Ele foi um dos responsáveis por eu ter sido tirada do ninjutsu, tá? Ele foi. Então você vê que é difícil, realmente é difícil lidar com os homens no dojo. É bem difícil. Eu acho que a melhor política é manter distanciamento, tá? Mantenha o distanciamento, ele lá, você cá, você sempre respeitando os homens, independente deles serem machistas ou não, eles são machistas, mesmo que você não goste, mantenha um relacionamento distanciado. Quando você não gosta, mantenha um relacionamento distanciado, tá? Formal, né? Você pode treinar com ele. Que geralmente quando você não gosta, dá problema no treino, tá? É sério, sempre acontece alguma coisa. Eu, pelo menos, quando eu treino com uma pessoa que eu não gosto, sempre acontece algum acidente. Eu acabo machucando ele sem querer. Na verdade, não existe sem querer, tá? Acaba acontecendo uma coisa ou outra. Eu até vou contar pra vocês que é complicado o relacionamento em dojo, né? Mulher com homem. Principalmente quando eu percebo que o homem é muito machista. Porque eu percebo. E é difícil. A gente tem que, na verdade, quando a gente vai treinar, a gente tem que deixar a nossa ideologia fora do treino, tá? Porque se você levar a ideologia, atrapalha o seu treino. Tá? Ainda mais eu que sou muito engajada com a questão das mulheres, contra o machismo, eu não posso levar isso para o treino, eu não levo isso para o dojo. É tanto que eu separo a Priscila, que faz canal e que fala do machismo, é uma, a que vai pro dojo é outra, tá? Eu nem gosto de falar de blog, de canal, quando eu tô no dojo, porque não é o lugar, né? Não tem nada a ver, né? E eu tô lá para treinar. Então eu tenho que me concentrar no treino, porque se eu levar a ideologia e essas coisas todas, isso vai me atrapalhar, tá? Isso vai me atrapalhar. Mas eu capto quando a pessoa é muito machista, tá? Eu capto isso, né? E eu acho que eu demonstro isso, né? Eu demonstro que eu não gosto, né? E sempre acontece um problema, tá? Eu tive alguns problemas em treino já com homens, né? Porque eu sempre, né? Todos os dojos em que eu estive, tinha mais homens. Praticamente só tinha homem, né? Sem problema. Treino tranquilamente com homens, convivo bem com eles em dojo. Prefiro, não tenho nada contra as mulheres, gosto das mulheres, sou envolvida com a causa das mulheres, tá? Sempre vou defender as mulheres, mas eu acho que eu prefiro. Eu já estive em um dojo só com mulheres, eu me cansei um pouco, tá? Porque geralmente as mulheres são machistas, né? E isso me incomoda bastante, né? Porque é tipo uma traição, né? Pra causa das mulheres. Então, eu me incomodo bastante quando a mulher é machista, eu me desgasto muito, né? Então, eu acho que eu prefiro estar entre os homens machistas, porque eu sei que eles são, né? E eles não são do meu grupo, tá? Então, eu me lembro que... E nunca tive problema de estar no dojo com homens, porque é o seguinte, eu me esqueço que eles são homens, tá? Eles são praticantes, né? Praticantes, né? Praticante não é homem ou mulher, é praticante, tá? É homem e mulher, mas é praticante, né? Então eu não presto atenção, né? Então eu me lembro que esse cara foi daquele dojo que eu fiquei muito tempo, tá? Ele na época era faixa verde. Eu fui me irritando com ele porque é o seguinte, ele lançava as pessoas de qualquer jeito, sem tomar cuidado com o quê, sem se preocupar se vai machucar ou não. Ele ficava medindo forças,
com as pessoas, ele não tentava canalizar, porque ele tinha feito o Aikido e ele desenvolveu um corpinho, né? Um corpo forte, ele era forte, ele naturalmente era forte, né? Então, o que ele tem que fazer? Quando ele está treinando com uma pessoa que tem menos força que ele tem que igualar a energia dele com do outro. Não fazer o outro chegar na energia dele. Porque se ele tem mais, ele é que tem que chegar no outro, tá? E ele estava lançando as pessoas com tudo, tá? Eu realmente não gostava dele. Eu não gostava dele porque você ia treinar com ele ficava te travando. Isso não é treinar, né? Uma coisa é treinar com sinceridade,